muito feliz que você veio assistir essa aula de hoje e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar a esclarecer coisas importantes até o final dessa aula. Aliás, no final dessa aula eu quero te dar um presente muito legal, tá? Então, fica até o final que você vai entender qual que é esse presente aí. Mas e aí, você tá nervoso pro Enem? Isso é normal, tá? Só pra te dizer, isso acontece com todo mundo. Acontece com você, acontece com o seu colega, com o seu concorrente. E o que você vai fazer com esse nervosismo é que vai fazer diferença. Pensa comigo, se você deixar o nervosismo tomar conta de você, ele possivelmente vai te atrapalhar no dia da prova. Agora, se você entender que o nervosismo faz parte do nosso processo e pegar isso aí e torná-lo uma mola propulsora para que no dia da prova você entenda, se reconheça e fala, cara, é normal, eu estou nervoso, essa prova é muito importante, mas eu estou preparado, aí vai ser tudo muito diferente. E o meu papel aqui é te ajudar nesse processo de estar preparado, tá? Então eu te convidei para essa aula para te dizer 3 coisas muito importantes para a tua prova. É claro que vamos ser muito sinceros, né? Uma aula de 20, 30 minutos eu não vou conseguir fazer você tirar 900 mais. Mas eu vou mostrar para você como que o meu trabalho, ele pode ser essa mola propulsora para você, como que o meu trabalho pode te mostrar estratégias para você chegar no 900 mais e aí, por isso, conseguir a sua aprovação. Essa aula vai mostrar para você a minha metodologia, porque eu acho que todo mundo tem ali o seu professor, a sua professora favorito, né, o que você gosta mais. Então, talvez aqui nesse momento, eu e você vai conseguir, cara, ela fez sentido para mim, e se eu fizer sentido para você, a gente vai trabalhar juntos. E se a gente trabalhar juntos, eu acredito muito que você vai chegar numa nota 900 mais, você vai chegar no momento da prova e se sentir, cara, eu tô confortável porque eu aprendi com a Cindy, ela me mostrou os caminhos, enfim. Outra coisa que eu queria te dizer é que, assim, eu me orgulho muito que a minha segunda graduação é psicologia. Eu tô cursando agora e eu tenho certeza que tudo isso que eu estou fazendo, né, em prol da educação, em prol de entender a cabecinha dos meus alunos, até a minha própria, óbvio, mas isso faz com que eu consiga entender você, eu consiga entender o seu processo e consigo te direcionar de uma forma diferenciada, eu acredito, tá? Então, assim, a gente vai tentar ajudar você também não só com a questão do conteúdo, né? Porque óbvio que é muito importante, mas a cabecinha é muito importante. Lembra que no dia da prova, se você estiver muito nervoso, se você estiver se sentindo desconfortável e em algum lugar lá na sua cabecinha você estiver assim, cara, eu não estou preparado, isso vai rescindir no seu resultado. E aí, se você já estiver mais confortável, por mais que o nervosismo apareça, por mais que tenha ali aquela situação de, cara, eu tô diante da prova da minha vida, eu preciso fazer uma nota boa, você vai falar, cara, eu fiz um bom processo, eu estudei com uma professora, que seja eu, né, tomara que sim, eu estudei com uma professora que me direcionou de uma forma muito positiva, e eu tô pronto para fazer essa prova, tá? Então, é isso, né? Mas vamos à aula, porque vamos parar de falar muito, né? Vamos à aula. Tá, Cindy, mas então o que foi que você escolheu como 3 coisinhas pra me ensinar aqui? Bom, eu escolhi 3 coisas muito importantes que foram repertório sociocultural, projeto de texto e elemento poesia. Me explica um pouco disso, Cindy, por que você escolheu isso aí? Uma das minhas formas de ensinar, né, uma das minhas metodologias é transformar o meu aluno em quase como um corretor. Me entenda, se você entender de fato o que o corretor espera de você, automaticamente você vai conseguir dar para ele aquilo que ele está esperando, tá? Então, todos os meus alunos, eles entendem a fundo o processo de correção, que são as competências, né? E lá na competência 2, são 3 pilares muito importantes, que quando você for meu aluno, você vai entender todos os 3 pilares, mas eu vou falar de um, que é o repertório sociocultural. E esse repertório sociocultural, ele faz parte do teu processo de argumentação. Pensa comigo, se eu dissesse para você assim, o nascer do sol nos traz esperança, você entende o quê? Que todos os dias nós podemos lutar, todos os dias nós podemos, né,
ter esperança de dias melhores, a gente tem essa oportunidade, mas pensa comigo, isso é só um senso comum, certo? Mas se eu digo para você que o Camus, que foi um existencialista, né, um filósofo existencialista, ele disse que a vida é absurda, mas precisamos encontrar sentido nela. Então, quando você encontra sentido, você consegue ter esperança. Então, automaticamente, essa minha frase ela fica muito mais robusta. Ela passa de um senso comum para algo fundamentado, algo que tem força. Eu vou te dar um outro exemplo. A violência no Brasil é algo muito ruim e que nós precisamos resolver para dar qualidade de vida para os cidadãos. Isso é uma argumentação. Isso é uma opinião da Cindy, acredito que é sua também, porque isso é um senso comum. Todo mundo quer que a violência no país diminua, óbvio. Agora, se eu digo para você que, de acordo com o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, a violência é um instrumento de controle. Quando quem controla a sociedade controla essa violência, ele consegue controlar essa sociedade. Entendeu? Eu sei que Michel Foucault não é tão facinho de compreender, no entanto, quando eu falei sobre violência e falei que ele é um instrumento do sistema, eu consigo fundamentar aquela minha argumentação, sabe? Aquela argumentação que é minha, que é sua, que é senso comum, que a violência é algo ruim para o país. Então você percebe que o repertório sociocultural, ele não é para ser a luz da sua redação. O repertório sociocultural, ele não é para ser quem vai brilhar na sua redação. Quem vai brilhar na sua redação é a sua argumentação. No entanto, o repertório sociocultural ele vai fazer um papel extremamente importante, que é o papel de fortalecer essa argumentação, de deixar a tua argumentação robusta, forte, fortalecida, entende? Então, quando, por exemplo, existem aí alguns professores na internet que são extremamente sensacionalistas e dizem você não pode utilizar argumentos clichês, melhor, você não pode utilizar repertórios clichês. Por exemplo, não use, a Constituição, não use Utopia de Thomas More, não use instituições zumbis de Zygmunt Bauman, porque isso é um clichê e o Enem não gosta. Para ser muito sincera com você, isso não passa de uma informação sensacionalista. Porque você pode utilizar qualquer repertório sociocultural de forma tranquilíssima, desde que ele seja com a função de fundamentar a sua argumentação. O que você não pode é colocar isso aí, achar que isso vai ser a estrela do seu texto e não ter nenhuma argumentação. Porque daí você vai ter realmente um repertório legítimo, no entanto ele não vai ter produtividade, tá? Que isso é uma coisa que eu falo lá nas competências do Enem, quando a gente está estudando no meu curso, tá? Então, é só para você compreender que o repertório, ele é importante. E você pode utilizar qualquer um que seja legítimo, ou seja, que seja verdadeiro, tá? Mas o que você não pode é jogar ele lá e não explicar. Jogar ele lá e não relacionar com o seu texto, com a sua argumentação, com a proposta textual, tá bom? Outra coisa que é importante eu te dizer é que o repertório sociocultural, apesar de ser avaliado na competência 2, ele tem uma relação muito interessante com a competência 3. Eu vou deixar a competência 3 aí, para você dar uma olhadinha na internet, enfim, no seu processo de estudo, ou, se você for meu aluno, você vai conseguir ter acesso na apostila, tá? Mas eu vou falar, a grosso modo, para você, que a competência 3, ela trata de 4 aspectos, que eu brinco e chamo de SORI. SORI, isso mesmo, SORI. Que é selecionar, organizar, relacionar e interpretar. A competência 3, ela diz respeito a isso aí. Só que tu percebeu que eu falei o R, e o R significa relacionar? Então, apesar de o repertório sociocultural estar na competência 2 e ser avaliado na competência 2, entenda, quando você relaciona esse repertório sociocultural com a sua argumentação e com o tema, você está pontuando na competência 3. Então você percebe o quanto que o repertório sociocultural é importante? Então, se você até hoje fazia a sua redação e não utilizava o repertório sociocultural, mude isso, pelo amor de Deus. Comece a colocar repertório sociocultural. E já para te dar uma dica legal aí,
é interessante que você tenha pelo menos 3 repertórios sociocultural. Um na introdução, um no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tá? Na conclusão, jamais, porque lá não é essa função, beleza? E se você utilizava, mas não relacionava muito bem com a tua argumentação ou não relacionava muito bem com o tema, você também precisa mudar isso. Que aí esse é o paranauê que o Enem traz, né? O INEP diz que se não for bem utilizado, ele vai ser simplesmente ignorado, então você não vai pontuar com isso aí. Então é legal que você tenha um repertório, sim, mas que ele seja uma fundamentação de uma argumentação. Lembra que a estrela da tua redação é a tua argumentação. Cara, de verdade, eu espero que você tenha entendido o que é repertório sociocultural e o que esse repertório sociocultural significa para sua redação, para sua argumentação, tá? Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar o quanto que ele é importante. E, de novo, não se preocupa que você pode sim utilizar a utopia de Thomas More, desde que ela seja desde que ela seja uma fundamentação para a tua argumentação, tudo bem? Agora vamos para o outro aspecto que eu queria falar para você. Bom, o segundo aspecto que eu queria falar para você é o projeto de texto. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas os corretores do Enem, eles avaliam se você fez um projeto de texto. Professora, pelo amor de Deus, como que eles vão saber se eu fiz de fato um projeto de texto ou não? Eles sabem. Eles sabem por causa da tua progressão temática. Eles conseguem perceber o aluno que faz e o aluno que não faz o projeto de texto pela qualidade da argumentação, pelas conexões, tá? Pela concatenação que a gente tem da introdução à conclusão, pela progressão da argumentação. Então, assim, eles sabem sim, tá? Eles são muito bem treinados. Ele vai saber se você faz ou não projeto de texto, tá bom? E Cindy, o que é esse projeto de texto? Gente, projetar algo é como se você fizesse uma estrutura anterior, como se você soubesse já, né, o que você vai colocar no seu texto. Durante o seu processo de formação do texto, você já sabe exatamente o que você vai escrever do início ao fim. Ter um projeto de texto significa que você vai pensar no seu processo de construção, né? Você vai pensar, por exemplo, eu quero a tese de omissão do Estado. Mas você vai conseguir, antes de escrever o seu rascunho, dizer por que você escolheu a omissão do Estado como uma tese, qual é a causa, qual a consequência, qual a implicação que aquilo ali tem naquela argumentação, qual a implicação que aquilo ali tem na sociedade, e se tem alguma implicação, né? O que eu posso fazer, o que o Estado pode fazer, o que pode ser feito ali para que aquele problema, que a gente está sempre falando de um problema, né? Que aquele problema seja resolvido. Então, o projeto de texto é basicamente isso aí. É como se fosse uma estrutura prévia que você faz. É muito legal você entender como que faz um projeto de texto, porque isso vai te ajudar no teu processo de escrita, é claro, mas também ele reduz muito o teu tempo de escrita. Um aluno que faz projeto de texto, ele consegue fazer a redação muito mais rápido, porque ele não vai ter aquele processo de branco, porque, gente, ai meu Deus, a pior coisa que tem é você começar a fazer sua redação e ter aquele branco. Você fica, 5 minutos lá, mano, o que eu escrevo? O que eu escrevo? Isso é horrível. Só que quando você já fez esse processo, lá no seu processo de leitura do texto, dos textos motivadores, no teu processo de brainstorming, que é aquele momento que você tem aquela chuva de informações na sua cabeça, que você vai lendo você vai lendo a coletânea, você vai tendo vários pensamentos, vai fazendo várias conexões. Pois é, aquele momento ali, você já vai começando a pensar no seu projeto de texto. Sim, demais. E pelo amor de Deus, como que faz esse projeto de texto? Aí, gente, vai depender de muitos aspectos, né? Cada modelo de argumentação é uma estrutura. Normalmente, eu ensino para os meus alunos o modelo causa-consequência. E eu vou deixar aqui do ladinho para você ver como que seria mais ou menos a estrutura dessa argumentação, tá? Então, assim, quando eu coloco, por exemplo, lá no início, né, o tema, daí depois do tema eu tenho uma pergunta encaminhadora, né, essa pergunta encaminhadora é por que esse problema existe, daí você vai ver que eu tenho 2 teses, né, você percebe? Eu tenho 2 teses ali, daí depois daquelas 2 teses eu vou pensar para as 2 teses eu vou pensar a causa, a consequência daquela tese, causa, a consequência da outra tese, e depois a resolução do problema, né, isso é o escopo dessa redação. Eu penso isso antes de ir para o meu rascunho. Se você consegue fazer isso antes, cara,
a tua argumentação ela vai estar muito limpa, muito estruturada e pode ter certeza absoluta que o teu corretor vai falar assim, cara, essa pessoa fez projeto de texto, o projeto de texto está organizado, eu consigo compreender, tem progressão temática, tem autoria, e são pontos que ajudam a você fazer 200 pontos na competência 3, tá? Olha, eu tô falando tudo muito rápido, mas calma que não vai ser assim no nosso curso, tá? Eu vou falar um pouquinho mais devagar, vou explicar cada palavrinha que eu estiver falando lá, eu vou explicar pra você o que é, mas assim, nesse momento eu quero só que você entenda que repertório sociocultural é muito importante, certo? E que o projeto de texto é a alma do negócio. O projeto de texto é a tua argumentação. Se o repertório sociocultural é a fundamentação, a alma, o brilho é o projeto de texto, porque ele é a tua argumentação. Ele é a tua própria argumentação pensada antes de escrever o rascunho. Então, assim, aí fica muito entusiasmada. Meu Deus, eu fico muito entusiasmada, porque assim, se você aprende a fazer um projeto de texto, você aprendeu a fazer redação, cara. É isso. E eu sei que eu consigo te ensinar isso de uma forma muito tranquila e é muito lógico, assim, você vai conseguir, assim, compreender passo a passo e vai conseguir fazer uma redação muito legal, tá? Mas, assim, se você escolher não ser meu aluno, tudo bem, assim, foi de alguma forma, né? Estou sendo sua professora aqui nesses minutos. Mas, assim, se você não for fazer meu curso, busca o que é projeto de texto, tá? Para você realmente tirar uma nota melhor, para você conseguir a sua aprovação. De fato, esse aspecto, ele é muito importante. Mas bora para o terceiro aspecto. E o terceiro aspecto são os elementos coesivos. Por que eu escolhi os elementos coesivos? Porque foi tudo muito bem pensado, tá? Se a competência 2 diz respeito ao repertório, que foi o nosso primeiro aspecto, a competência 3 diz respeito ao nosso projeto de texto, a nossa competência 4 diz respeito à colocação dos elementos coesivos na sua redação. Porque é isso que vai produzir o teu processo de coerência e coesão. Então, utilizar elementos coesivos na redação é muito, muito, muito importante. O que acontece muito é que alguns professores não explicam que tipos de elementos coesivos existem. E aí isso é um problema, tá? Porque é importante que você entenda que o elemento coesivo ele serve para conectar, mas existem operadores argumentativos, que é uma coisa diferente de conectivo, tá? Existe elemento coesivo intraparagrafal e interparagrafal, e isso faz total diferença no teu processo de aprendizado. E eu vou te explicar o que é, por exemplo, os elementos coesivos intraparagrafais. São elementos coesivos que vão dentro do seu parágrafo, tá? Eles servem para que as orações sejam conectadas a outras orações, que os períodos sejam conectados aos outros períodos, para que promova aí uma progressão de coerência, né? Para que haja uma progressão na sua argumentação, tá? Então, assim, já estou te dizendo que se tu escreve um período e aí fecha com o ponto final, acompanha. Daí, o próximo período, ele precisa estar ligado a esse período anterior. E o próximo também tem que estar ligado a esse. Então, no início de cada período, dentro dos parágrafos, precisa de um elemento coesivo. E aí é onde mora o erro, assim, da maioria dos alunos, né? Eles não colocam, eles simplesmente vão falando as argumentações, não vão ligando uma à outra e vai ficando assim meio que, opa, informação jogada, informação jogada, informação jogada, e o corretor ele não consegue entender qual foi a tua linha de pensamento, a tua linha de raciocínio, tá? Então não vai tendo coerência as coisas, isso é um problema muito grave. E o nome desses elementos que estão dentro dos parágrafos são elementos coesivos intraparagrafais. Então eu estou dizendo para você que no início de todo o período você precisa de elemento coesivo, tá? Só que existe o interparagrafal, que são, na verdade, os elementos coesivos que ligam um parágrafo a outro. São 4, né? São 4 parágrafos, a gente tem a introdução, e óbvio que lá no início da introdução não tem que ligar a nada, então não precisa de elemento coesivo para iniciar, né? Na verdade, você precisa iniciar com um contexto, mas isso é conversa para uma outra hora. No D1,
você precisa conectar o D1, que é o seu primeiro parágrafo de argumentação, de desenvolvimento, ele precisa estar ligado à tua introdução. E se você não liga ele à tua introdução, cara, fica um buraco ali. E aí, por exemplo, muitos alunos utilizam o em primeiro lugar. Só que existe um problema aí. O em primeiro lugar, ou qualquer um que seja sinônimo disso, tá? A princípio, a priori, enfim. O em primeiro lugar, ele não é um conectivo. Ele é um operador argumentativo de prioridade. Então, assim, quando você utiliza, não é que está errado, só que o Enem deixa um abre aspas grandão. O Enem tem uma regra, tá? Na cartilha dos corretores existe uma regra. Que regra é essa, Cindy? Se você não colocar pelo menos 2 elementos coesivos de conexão nos parágrafos, você vai perder 40 pontos, meus amigos, na competência 4. Escute, eu estou dizendo que se você não colocar elemento coesivo no início do parágrafo, pelo menos 2 vezes que conecte ao parágrafo anterior, você já perde 40 pontos na competência 4. Isso é um problema muito grave, porque se você parar para pensar, 40 pontos dividido para 5 dá 8, são 8 pontos de média, isso pode te colocar fora da lista. Tu pode não conseguir o teu curso dos sonhos por causa que tu não colocou um elemento coesivo. E talvez você nunca foi avisado disso. E você precisa colocar esse elemento coesivo, tá? Então, por exemplo, qual o elemento coesivo que é um conectivo? Vou te dar um exemplo bem claro. Pensa comigo, vou até colocar aqui do ladinho, só para você ter uma noção. O elemento coesivo, esse e este. Você deve lembrar, né, quando você estudou, que o este se refere a algo que a gente vai falar posteriormente, tá? E o esse relembra algo que eu falei anteriormente, certo? Agora, segue a minha linha de raciocínio. Quando você diz assim, ó, você falou a sua introdução bonitinha, aí você diz, nesse sentido, vírgula, é válido pontuar, tarará, tarará, tarará. Esse nesse sentido conectou o que tu vai falar no D1 com a tua introdução. Isso é um conectivo. E aí, ó, parabéns, porque daí você conseguiu colocar um elemento coesivo que o Enem espera que você coloque. Daí, por exemplo, no D2, tu coloca um ademais, um outro sim, um além disso. Você está falando uma informação a mais e está conectando com o que você falou antes, porque a palavra além tá conectando, né? Tá dizendo que é uma adição de uma ideia, né? Então, você, de novo, parabéns, né? Você conseguiu aí trazer esse conectivo e não vai perder os 40 pontos. E se você chegar na conclusão e coloca um logo, um portanto, cara, pronto, acabou. Acabou. Tipo, você não vai perder os seus 40 pontos. Você entende? Então, assim, muitas vezes os professores não dizem a diferença dos elementos coesivos intraparagrafais e interparagrafais. E, cara, isso é imprescindível. Porque se o aluno não os utiliza, ele já perde 40 pontos, tá? E tem outros aspectos, né? É importante que eu diga, por exemplo, que se você utilizar o além disso uma vez, quando você for utilizar de novo nesse mesmo sentido, é interessante que você utilize um sinônimo. Porque se você utilizar o além disso novamente, os corretores eles entendem que você não tem variabilidade linguística. E por isso você também pode ficar aí no risco de perder 40 pontos, né? Essa repetição não é interessante, por isso que é importante você não conhecer só um elemento coesivo de cada função, mas alguns elementos coesivos de cada função. E aí, cara, eu te digo assim, sem sombra de dúvidas, o meu material, né, o meu livro de redação de 0 a 1000, ele vai mostrar para você isso aí e vai te dar muitos exemplos, né, de cada função. Então você vai ter assim vários para você aprender. E aí ajuda muito esse aluno a não ficar preso sempre que vai, por exemplo, sempre que vai falar algo de contradição, sempre vai falar no entanto. Ou então, todavia. Não, cara, tem 5, 6, 7. Você pode falar um dessa vez, na próxima vez você vai falar outro. Enfim, você vai estar utilizando da sinonímia o tempo inteiro, tá? Então, de novo, repertório sociocultural, ele é muito, muito, muito importante. E ele fundamenta a tua argumentação e pontua na competência 2. O projeto de texto, ele é a alma do negócio, ele pontua na competência 3 e ele está diretamente ligado com o repertório sociocultural e também está ligado com os elementos coesivos que produzem coerência e coesão, que pontua na competência 4, tá? Então eu te falei
três aspectos importantes da competência 2, 3 e 4. A competência 1 diz respeito à gramática, a competência 5 diz respeito à proposta de intervenção que você precisa colocar lá na conclusão, tá? Então, eu basicamente já disse para você elementos importantíssimos para que você feche os 200 pontos na competência 2, 3 e 4. Competência 1 é com você, para estudar gramática, e a competência 5, você já sabe, né, que precisa fazer uma proposta de intervenção, então eu acredito que você já está meio caminho andado. Mas assim, tudo que eu falei aqui é a ponta do iceberg, tá? Tudo que eu falei muito rápido, deve ter sido aí uns 30 minutos no máximo, e tudo para te dizer que a minha metodologia é te ensinar a fundo o que você precisa saber. Eu não sou aquela professora que vai te mostrar um modelo e vai falar assim, decora isso aqui que você vai tirar 900 mais. Porque pode até acontecer de você tirar 900 mais decorando um modelo qualquer aí, sem saber o que está fazendo. No entanto, eu não trabalho dessa forma. Eu quero te ensinar com muita facilidade, é claro, mas quero te ensinar com eficiência, para que você se sinta confortável na hora de fazer a prova. Eu espero ter contribuído de verdade com você, espero ter contribuído com o teu processo, tá? Eu trabalho com redação há mais de 7 anos, eu já ajudei milhares de alunos a chegarem na nota que eles queriam, né, 900 mais, e por isso eles estão no curso que eles querem, e eu sei que o curso, ele é parte do sonho, ele é parte do nosso objetivo, e a nota de redação, ela é muito importante para isso, né? Eu entendo que a nota de redação, ela faz muita diferença, né? Eu costumo mostrar para os meus alunos que se um aluno, ele tira 600, tá? Isso é só uma ideia, para vocês terem uma noção. Vou colocar do ladinho para vocês terem noção. Se o aluno, ele tira 600 em todas as áreas, ele vai ficar com a nota 600, né? Então, por exemplo, se você faz 600 nas 4 áreas e você faz o 920 na redação, a tua média sai de 600 para 664, que já é um crescimento muito grande, né? São 64 pontos de média, e isso pode te colocar dentro da faculdade ou não, tá? Claro, gente, eu joguei aí uma pontuação baixa, né? Essa pontuação ela não é uma pontuação muito concorrente para muitos cursos. No entanto, é só para te mostrar o quanto que a nota de redação ela pode ser decisiva na sua entrada ou não na universidade. E eu acredito muito que eu consigo te ajudar nesse processo. O meu curso ele é muito robusto e ele realmente pode te ajudar e te direcionar para esse 900 mais, tá? E para você entender melhor como é que funciona o curso, ele vai ter as aulas gravadas, né, que vai te ensinar tudo que você precisa saber para fazer 900 mais, tá? E a gente vai ter as aulas semanais, a gente vai se encontrar toda semana e vamos conversar. Eu vou dar aula para você toda semana até a prova do Enem. A gente vai ter um grupo de suporte. Nesse grupo de suporte, a gente vai ajudar vocês em horários específicos, é claro, mas a gente vai ajudar, vai tirar dúvida. Então, assim, é muito, muito, muito importante esse grupo de suporte, tá? Para que, pelo menos uma vez por semana, eu vou escolher, né, uma proposta de redação, vou mandar para os meus alunos e eles vão mandar aí as redações e eu vou escolher 1 ou 2 redações para poder fazer correção, tá? Claro que eu não vou conseguir fazer correção de todo mundo, né? Mas eu vou corrigir 1 ou 2, mas com vocês. E aí vocês vão ver como que é o processo de correção e o que às vezes você está fazendo, né, que o colega fez, você está fazendo e aquilo ali é um erro ou aquilo ali é equivocado, você pode transformar aquilo ali em uma ideia um pouco melhor. Enfim, isso ajuda muito, muito, muito o aluno a entender aonde ele está e aonde ele precisa chegar, tá? Fora que você vai ganhar 3 e-books muito legais. O primeiro deles é o meu livro de redação, né, em PDF, é claro. É o meu livro de redação do 0 ao 1000. Ele é um livro que tem absolutamente tudo que você precisa saber. Você vai ganhar um e-book de eixos temáticos, né? E esses eixos temáticos, eu escolho 7 eixos temáticos que podem aparecer na prova, e cada eixo temático tem pelo menos aí 20 temas, né? Ou seja, 20 possibilidades de tema para o Enem. Então você vai ter contato com pelo menos 140 temas. Então isso vai te ajudar demais, assim, a te deixar tranquilo na hora da prova, né? Porque por mais que não caia aquela frase que eu coloquei lá, mas alguma coisa de dentro daquele e-book vai cair na prova, né? E você também vai ganhar um outro e-book de modelos de redação, né? Modelo de argumentação. Esse e-book ele vai ajudar você
a entender melhor o que você escreve e quais modelos parecem, né, com o seu modelo, com a sua própria escrita. E você vai escolher qual que é mais confortável para você. Eu acho que isso vai te ajudar bastante, e aí vai ter algumas redações para você ver, né, análise dessas redações. E eu acredito que esse e-book ele é assim, um divisor de águas desse curso, sabe? E, gente, tudo isso assim, é por um preço muito, muito baixo, cara. Eu tenho noção de quanto que os nossos professores do Brasil aí cobram pelas aulas, né? Por um curso nessa estrutura. E assim, eu tô cobrando menos que a metade do que a galera cobra. É realmente para que você consiga chegar lá e eu tenha esse acesso a você, porque para mim isso é importante, tá? E assim, para mostrar para você assim que eu tô realmente afim de ser sua professora, e fora que eu, não é só estar afim de ser sua professora, tipo assim, eu estou afim de contribuir com a sua entrada na universidade. Eu vou te deixar 2 presentes. O primeiro é um e-book com 2 temas de redação, 2 temas que são hotspots, tá? São 2 temas que estão aí quentíssimos pro Enem. Lá vai ter o tema, né, a proposta, vai ter a folha para você fazer uma xerox aí, fazer a sua redação bonitinha, mas vai ter uma redação modelo e toda uma explicação sobre aquela argumentação. Cara, isso vai, assim, só clica no link que tá abaixo e veja lá que você vai gostar, eu tenho certeza. E são 2 temas assim, que eu acredito que eles têm uma possibilidade grande de aparecer no Enem, mas também se não aparecer, eles vão te dar suporte para outras áreas, tá? E a outra coisa, que é um outro presente para você, é que meu curso já está com um valor muito baixo, muito acessível, mas eu ainda vou te dar um bônus, né? Um bônus de 15% de desconto. Então, amor, assim, é pra você fazer, entendeu? Eu espero mesmo que eu te encontre lá nas nossas aulas semanais, né, online. De verdade, eu espero te encontrar lá, porque, assim, tá legal, tá incrível, tá babado, não tá produção, tá babado. Enfim, 15% de desconto já em cima desse valor que já tá com desconto. Então eu espero de verdade que isso dê pra você e que dê certo pra você, tá bom? Clica no link abaixo, ele vai te direcionar e você vai conseguir aí pegar o seu e-book que eu te dei de presente e você vai saber qual que é o cupom de desconto, tá? Vai ter tanto nomezinho em algum lugar, gente, eu não entendo nada da parte do TI, viu? Não entendo nada, mas enfim. Vai ter algum lugar dizendo, e também lá no final do e-book eu vou deixar o nome do cupom, né? Eu não sei como que acho que a gente vai escrever ainda, mas eu vou deixar lá no finalzinho o cupom de desconto pra você colocar na hora que você for fazer a sua compra, tá bom? De verdade, de coração, eu espero ter te ajudado de alguma forma e um beijo grande, a gente se vê em algum momento. Esqueci de uma coisa. Me segue nas redes sociais. Eu tenho TikTok, assim, tô começando ali no TikTok. Esse negócio de rede social é muito recente pra mim, tá? Eu sou professora, assim, da minha cidade mesmo e tal. Mas estou começando nesse online aí, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Eu vou conseguir ajudar não só os alunos da minha cidade, mas de todo esse Brasil. Gente, a pessoa aqui tem fé. E outra coisa, o meu Instagram, tá, gente? Professora Cindy Lohane. Você segue lá, eu tô colocando dicas direto. E fora que quando estiver chegando pertinho da prova, eu vou fazer lives, vou fazer várias coisas muito legais. Então, me segue aí que não custa nada, né? Um beijo, eu te espero nas nossas aulas.